Pra cima, galera! Vamos continuar a questão aí da saúde do idoso, né? Vamos em frente aqui, vamos pra cima. Olha só, próxima questão. O cuidado interdisciplinar conta com a atuação do fonoaudiólogo, fisioterapia, terapia ocupacional, psicologia, nutrição, dentre outros. É imprescindível para o cuidado integral ao idoso. Diante disso, assinale a alternativa incorreta. Então ele quer a alternativa incorreta. Letra A. O fator que avalia a sarcopenia é o peso do paciente, sendo a pesagem o item mais importante no cuidado nutricional do idoso. Bom, o que avalia a sarcopenia? É o peso do paciente? Não. O que vai avaliar a sarcopenia, gente, é o quê? É a circunferência da panturrilha, é a força de pressão palmar, certo? Então, são essas as características, a velocidade de marcha, que vão avaliar a sarcopenia e não a questão do peso do paciente. Então, a letra A está incorreta, já é a nossa questão. Vamos ver o que fala as outras questões? Letra B. O profissional fonoaudiólogo atua em 4 principais vertentes: linguagem, voz, audição e deglutição. Belezinha. É isso que o fonoaudiólogo vai fazer, né, no cuidado com o idoso. Letra C. Para a avaliação da nutrição, é importante considerar fatores que podem interferir no consumo alimentar, como, por exemplo, a polifarmácia, alterações na digestão, no paladar, no olfato, depressão, entre outras. Ok, né? Polifarmácia, galera. Polifarmácia, qual que é o conceito de polifarmácia? Polifarmácia é quando eu tenho um uso concomitante de mais de 5 medicações. Então, vou colocar aqui, né? Mais de 5 medicações. Isso interfere? Interfere, porque o paciente pode ter gastrite, pode ter dores abdominais, que vai interferir no padrão alimentar, né? A questão da digestão no idoso, sim, né? O idoso vai ter movimentos peristálticos mais devagares, né? O idoso vai ter um metabolismo mais lento. O paladar e o olfato nós sabemos que são 2 alterações que podem ocorrer com o envelhecimento. A depressão, e aí a gente sabe, né, que a depressão no idoso ela é muito comum, né, na sexta década, né, ou na primeira fase de idoso, que é aquela de 60 anos até 70 anos. Normalmente depois ele melhora desse estado depressivo e após os 75, 80 anos volta essa depressão. Isso interfere? Interfere, lógico, aqui no nosso consumo alimentar, tá? Então lembrar, tá? Eu fiz uma pequena revisão aí nessa alternativa de depressão. Normalmente o idoso, ele entra em depressão logo após o quê? Que aposenta, é um dos momentos que mais traz depressão para o idoso, porque ele não se programa financeiramente, ele não se programa no seu dia a dia com atividades, de repente ele se vê preso, ele se vê, né, num local dentro de casa, sem atividade, isso leva a uma angústia nele, principalmente quando ele tem muita perca remuneratória, tá? Então, normalmente o idoso tem essa depressão aí, dos 60 aos 70 anos, depois isso melhora, porque ele se acostuma, ele procura medidas, né? E depois aos 80, depois dos 80, tende a piorar novamente. Por quê? Agora ele começa a o quê? Perder. Ele perde a esposa, perde um irmão, já perdeu o pai, perde um primo, um tio. Ele começa a ver pessoas do seu convívio, da sua época, morrerem. E isso aumenta a chance de depressão nos idosos com mais de 80 anos. Letra D. A atuação do fisioterapeuta compreende desde a prevenção até situações mais complexas de reabilitação, sendo um fator importante para a manutenção da independência funcional. Ok, né? Isso que o fisioterapeuta vai fazer. E lembrando que quando eu falo em independência, eu estou falando de quê? Eu estou falando de mobilidade e comunicação, certo? E ele vai trabalhar bastante essa questão da mobilidade. Letra E. O terapeuta ocupacional auxilia o idoso a melhorar ou manter a sua capacidade funcional por meio de estímulos e adaptação de vida diária do idoso a fim de atender suas necessidades. Ok, né? Então o terapeuta ocupacional ele vai fazer o quê? Ele vai fazer com que o idoso, né, estimule no idoso o autocuidado, certo? Então aqui, resposta letra
Porque o peso do paciente não é o principal fator para avaliar sarcopenia. Próxima questão. De acordo com o Estatuto do Idoso, assinale a alternativa correta. Letra A. Caso a família solicite, o médico pode ocultar do paciente o diagnóstico de doença grave, independente do nível de cognição. Olha só, independente do nível de cognição. Não, porque se o idoso tiver são, se ele tiver com plenas faculdades mentais, isso não pode ser feito, tá? E isso está onde, gente? Lei 10.741 de 2003, que é o que? Estatuto do Idoso. E aqui está especificamente no artigo 17. Ou seja, lá no artigo 17, ele vai falar quais são os direitos dos idosos a respeito da escolha do melhor tratamento para si. E lá fala que o idoso, estando no domínio de suas faculdades mentais, ele é responsável pela escolha do melhor tratamento que acha ser necessário para a sua saúde. Agora, caso ele não esteja no domínio de suas faculdades mentais, o que fala o Estatuto do Idoso? O Estatuto do Idoso fala, caso ele não esteja no domínio de suas faculdades mentais, primeiro, quem responderá por ele? Um curador, caso ele seja interditado. Ele não é interditado, né? Aí a família vai responder. E se ele for, interditado, mas não puder responder naquele momento, não puder ser encontrado, a família. Então, primeiro, o curador, depois a família. Aí a família em duas situações. Quando o curador não pode ser detectado ou não pode ser achado, rapidamente, ou quando não tem curador, certo? Então, curador, família, e a família depende, se tiver curador, mas ele não responde, a família pode resolver. Agora, se não tem curador, aí é a família. Lembrando que famílias são parentes de primeiro grau, tá? Então, o curador, a família, depois o médico, Só que o médico, ele só vai tomar atitude por si só quando não tiver como contactar o curador ou a família. Aí ele vai, tomar a decisão no caso de uma emergência, beleza? Então, vamos ver a letra B. Caso o paciente esteja no domínio de suas faculdades mentais, não poderá delegar a um terceiro decisão sobre seus cuidados. Falso. Se ele está no domínio de suas faculdades mentais e ele delega um curador, ele pode? Pode. Então ele não poderá delegar? Falso. Tá? Ele pode delegar. Até porque, normalmente, quando o idoso é interditado, essa interdição normalmente é feita antes dele apresentar qualquer distúrbio, qualquer alteração cognitiva. Letra C. Caso o paciente não esteja no domínio de suas faculdades mentais, para optar pelo tratamento que deseja, a decisão caberá ao curador, quando o idoso for interditado, ótimo. Ou aos familiares, quando o idoso não tiver curador, ok. Mas jamais ao médico. Olha aqui, lógico que não, gente. E se for um caso de urgência e emergência? Quem vai tomar atitude? Vai ser o médico, Letra D. O idoso que esteja no domínio de suas faculdades mentais possui o direito de optar pelo tratamento de saúde que mais lhe pareça favorável. Ok, certinho. Ele estando no domínio de suas faculdades mentais, ele tem o direito de optar pelo tratamento. Letra E. Caso o paciente não esteja no domínio de suas faculdades mentais, para optar pelo tratamento que deseja, pode-se dirigir a decisão primeiramente ao médico, que possui capacidade plena de decidir qual que é a terapia ideal. Falso, Primeiramente, não é o médico, e sim o curador. Beleza? Lei 10.741, artigo 17. Próxima questão. Paciente masculino, 78 anos, casado, tem 2 filhos. Aposentado, trabalhava como policial militar. É portador de diabetes há mais de 20 anos. Já apresentando retinopatia, nefropatia e neuropatia secundárias ao diabetes. É sedentário e sem vícios. Apresentou emagrecimento importante nos últimos 6 meses.
sem causa aparente, sem realização de dieta hipocalórica. Neste período, teve perda de funcionalidade, precisando de ajuda para banhar-se e trocar-se, deambulando pequenas distâncias com a ajuda de familiares, tem permanecido a maior parte do dia sentado ou deitado. É admitido no hospital da sua cidade para a investigação do emagrecimento. Pensando em segurança da pessoa idosa na atenção à saúde no ambiente hospitalar, assinale a alternativa correta. Então ele trouxe aí um caso de um idoso aí, né, que está com uma diabetes pelo jeito descompensada, né, não faz aí o tratamento correto, né, tá tendo perca de peso, tá tendo apatia, ficando muito tempo, né, deitado, sentado, e aí ele é emagrecido, tem perda de peso não explicável, né, que inclusive são sintomas do diabetes. Ele fala o quê? Ele vai para o hospital e ele quer saber quais são, né, as medidas de segurança com esse paciente. Então vamos lá. Letra A. É obrigatória a presença de familiares 24 horas por dia durante o internamento hospitalar por se tratar de uma pessoa idosa. Aí vem o aluno e fala assim, certo, verdadeiro. E eu te falo, não, errado. Uai, professor, mas o idoso tem sim o direito de ter um acompanhante 24 horas. Gente, você falou certo, ele tem o direito. Agora, não é obrigação, olha aqui. É obrigatória a presença da família. Aí está passando de um direito para uma obrigação da família. Cuidado. Cuidado. Pay attention, please. Gente, isso já caiu em prova. Isso, inclusive, já foi notícia no dia a dia. Aqui no DF mesmo, um tempo atrás, né, uma médica, né, juntamente com a enfermeira, elas foram acusadas, né, de manter em cárcere um acompanhante. Por quê? Não queria deixar o acompanhante embora porque o paciente é idoso. O idoso tem direito de ter acompanhante. Agora, não é um dever ter esse acompanhante. Então, a letra A está incorreta. Letra B. Neste caso, não há indicação de orientar e realizar mudança de decúbito a cada 2 horas, tendo em vista que o paciente ainda caminha e consegue movimentar sozinho. Falso. Só porque ele caminha? Mas olha lá, ó. Olha o que fala aqui na nossa questão. Ó, fala o seguinte. Neste período, teve perda de funcionalidade, precisando ajuda para banhar e trocar, deambulando pequenas distâncias com a ajuda de familiares. Tem permanecido a maior parte do dia sentado e deitado. Ele está a maior parte do dia sentado e deitado. Eu não vou orientar a mudança de decúbito? Totalmente falso, viu? E aí, gente, cuidado, o pessoal acha que só tem orientação para mudança de decúbito quando o paciente não anda. Isso é errado. Letra C. Dentre as medidas preconizadas pelo Ministério da Saúde para a segurança do paciente, consta a melhora da comunicação com os profissionais de saúde. Ok, né? Lembrar lá das 6 metas de segurança do paciente, né? Então, deixa eu colocar, tem como colocar aqui. Então, olha só, ó, na sua tela aí, 6 metas de segurança do paciente. Vamos fazer uma pequena revisão. Então, ó, 1. Identificar o paciente. Identificar corretamente o paciente. 2. Melhorar a comunicação entre os profissionais de saúde e profissional paciente. 3. Melhorar a segurança na prescrição e administração de medicamentos. 4.
cirurgia segura. Vamos resumir aqui. Cirurgia segura. Quinto, lavagem ou higienização das mãos. Higienização das mãos. E por último, reduzir quedas e lesão por pressão, tá? Então aí, gente, ele misturou uma questão de idoso com a segurança do paciente. Então sempre lembrar dessas 6 metas, apenas uma revisão, tá? Então quais são as 6 metas? Identificar corretamente o paciente, melhorar a comunicação entre os profissionais de saúde e profissional de saúde e paciente, melhorar a segurança na prescrição e administração de medicamentos, cirurgia segura, higienização das mãos e reduzir quedas e lesão por pressão. E aí a gente lembra que para a utilização da escala de redução de quedas, a gente usa a escala de Morse. E para a redução da pressão de lesão por pressão, a mais utilizada é a escala de Braden, mas eu tenho também a escala de Norton. Belezinha? Então vamos voltar na nossa questão. Então, resposta aqui já a letra C, né? Dentre umas medidas preconizadas, consta a melhora da comunicação entre os profissionais de saúde. Letra D. A higienização das mãos deve ser realizada antes do contato com o paciente, antes da realização de procedimentos, a menos que faça uso de luvas, após exposição de fluidos corporais, após contato com o paciente e após contato com áreas próximas. Pessoal, a menos que faça uso de luvas, o uso de luvas não substitui a lavagem das mãos. Então, falso. A prevenção de quedas é de responsabilidade exclusiva do médico. Não, tá? Não é exclusivo do médico, então resposta letra C. Lembrando que a prevenção de quedas é a escala de Morse. Próxima questão. Sobre as ações de saúde para a pessoa idosa, assinale a alternativa incorreta. Então, ele quer a alternativa incorreta. As ações educativas devem focar essencialmente no manejo de morbidades como hipertensão arterial e diabetes, sem se preocupar com as orientações sobre o autocuidado. Pessoal, não tem como não se preocupar com a orientação do autocuidado. Falso. Olha só, quando eu falo em idoso, eu falo em funcionalidade global, ou funcionalidade. O que é essa funcionalidade? A autonomia e a independência, certo? E a autonomia e a independência está relacionado, né, mas principalmente a autonomia, com o autocuidado. Então eu sempre vou estimular o autocuidado, porque quando eu estimulo o autocuidado, eu estimulo a autonomia e independência. Letra A está incorreto, ele pediu a incorreta, então está certo. Vamos ver as outras. Letra B. Podem se desenvolver através da implementação de programas de preparação para a aposentadoria pela terapia ocupacional, envolvendo planejamento do tempo e elaborando novos projetos. Ótimo, tá? Essa educação em saúde aqui, ó, previne a depressão nos idosos, que eu falei para vocês agora há pouco, tá? Então, depressão nos idosos. Então, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer um planejamento do que ele vai fazer depois da aposentadoria. Quais são os novos projetos? Ele vai viajar? Ele vai abrir um novo trabalho? Ele quer continuar trabalhando? Né? Ele teve uma queda na renda. Como que ele vai se preparar? Então, isso, o terapeuta ocupacional vai fazer esse trabalho com ele. É uma educação educativa, uma ação, educação em saúde? Correto. Letra C. Prática de atividades físicas e recomendações sobre hábitos alimentares, abordados através de grupos e oficinas, são modalidades de educação em saúde. Ótimo. Né? O idoso pode praticar educação física? Só não pode como deve. A não ser quando ele tem uma comorbidade muito associada, aí ele vai primeiro ao cardiologista para ver se precisa ou tem alguma restrição. Letra D. Elas podem ser desenvolvidas em espaços ou horários especiais, nos meios de comunicação voltados ao público, com temas sobre envelhecimento. Ótimo. Né? Lembra que uma das diretrizes da Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa, Portaria 2528 de 2006, é a estimulação, né, do conhecimento sobre envelhecimento.
Letra E. Configura ação em educação e saúde explicar aos idosos os resultados de exames em uma consulta médica, possibilitando a eliminação do estresse emocional e o incentivo da busca de estratégias para lidar com sua condição de saúde. Ok, tá? Eu tenho que empoderar o idoso do seu tratamento. O tratamento é do idoso, é para o idoso. Então, lembra lá do Estatuto do Idoso? Ele estando com as suas faculdades mentais em dia, preservadas, é ele que vai tá fazendo a escolha da melhor forma de tratamento. Beleza? Então, resposta letra A. Próxima questão. Paciente feminina, 86 anos, viúva, tem 2 filhas. É portadora de hipertensão arterial sistêmica e diabetes. Apresentou acidente vascular encefálico há 3 anos, com hemiparesia em dimídio direito. Vitor, nunca ouvi falar o que é dimídio. Dimídio quer dizer que é do lado direito, tá? Após evento, tornou-se dependente. Então, após evento, tornou-se dependente para a maioria das atividades de vida diária, como banhar, trocar, realizar transferências. Atualmente não deambula e está em uso de fraldas por incontinência urinária, preservando a continência fecal. As filhas assumiram os cuidados da mãe nos primeiros meses, mas em seguida optaram em encaminhá-la à instituição de longa permanência para idosos. Em consulta médica, o paciente queixa-se de sede e apresenta dosagem sérica de sódio elevada. Quando questionada sobre ingesta líquida, o paciente conta que sempre pede água às cuidadoras, mas elas recusam oferta hídrica porque depois ela urina muito e fica difícil trocar as fraldas muitas vezes ao dia. Marque a alternativa correta enquanto a conduta deve ser tomada pelo médico. Então ele quer saber qual é a conduta correta a ser tomada pelo médico nessa situação. Então nós temos uma idosa diabética hipertensa que teve um acidente encefálico e ficou dependente de cuidados. Letra A. Fazer uma carta à instituição de longa permanência alertando sobre o caso de desidratação e ensinando técnicas de troca e higiene do paciente. Falso. Isso daqui já são... ensinar técnica de higiene ao paciente? Não. Isso daqui é algo que a instituição já deve fazer. Alertar sobre o caso de desidratação? Não. Tem que ser feito o quê? Tem que ser feito a notificação, porque isso é considerado violência. Letra B. Considerar ato de violência ao idoso e notificar compulsoriamente a autoridade sanitária. Verdadeiro. Tá? Lembrando, tá, que violência é todo ato de ação ou omissão praticada ao idoso que traga prejuízos ao seu domínio físico ou psicológico, que traga dano, ao seu corpo físico ou ao seu processo psicológico. Então, nesse caso, tem que ser notificado. E aí notifica os órgãos públicos competentes. Letra C. Orientar paciente e filhas a cuidar da hidratação, tendo em vista que não ser responsabilidade da instituição oferecer líquido à idosa. Sem noção, né, gente? Aguardar outro momento esperando que a suspeita de omissão aos cuidados seja confirmada. Aguardar? Aí a hora que aguarda o paciente já morreu? Lógico que não. Informar ao serviço social o ocorrido, tendo em vista que somente a equipe da assistência social pode agir em defesa do idoso. Não é somente o serviço social que pode agir em defesa do idoso, não. As autoridades policiais, as autoridades públicas também podem. Então, resposta letra B. E lembrando, gente, quem deixa de denunciar está sendo omisso e também pode responder por ação de violência contra o idoso. Ok? Próxima questão. A atuação da equipe interdisciplinar na assistência à saúde da pessoa idosa tem por responsabilidades. Então, a atuação da equipe interdisciplinar na assistência à saúde da pessoa idosa. Então, quais são as suas responsabilidades? Primeiro, a avaliação da pessoa idosa de forma sistematizada por meio do uso de diferentes instrumentos que permitam avaliar e acompanhar o indivíduo que envelhece
em busca de uma compreensão ampla de sua condição de vida e saúde. Ok, verdade a primeira, né? Então eu faço diferentes aplicações de instrumentos, né? Cuidar de idoso é eu aplicar muitas escalas, né? E a gente vê, tem escala de depressão geriátrica, escala de autocuidado, escala cognitiva, que é o mini estado do exame mental, temos a escala de avaliação de marcha, temos a escala de atividade de vida diária básica, atividade de vida diária instrumental, temos a escala de apigar familiar. Então tem várias formas, né, de eu fazer essa sistematização da avaliação da pessoa idosa. Então a 1 correto. 2. A avaliação da pessoa idosa na atenção básica tem por objetivo a avaliação global do idoso com ênfase na funcionalidade. Verdadeiro. Então o que eu quero avaliar no idoso? A funcionalidade. E avaliar funcionalidade é avaliar autonomia e independência. Certinho o item 2. 3. A avaliação global da pessoa idosa pela equipe multiprofissional permite quantificar as capacidades e os problemas de saúde psicossociais e funcionais do idoso, de forma a estabelecer um planejamento terapêutico a longo prazo e o gerenciamento de recursos necessários. Ótimo! Belezinha! Quando eu faço essa avaliação global, eu tenho ferramenta disponível para um projeto terapêutico singular. Certinho, certinho. Então, resposta à letra E. Todas as afirmativas estão corretas. Próxima questão. As síndromes geriátricas, que estão relacionadas à dimensão biológica do envelhecimento, tais como imobilidade, quedas, demência, incontinência e atrogenia, afetam diretamente a funcionalidade global da pessoa idosa. Em relação às síndromes de imobilidade, afirma-se que... Pessoal, lembrando então que nós vamos falar um pouquinho agora das síndromes geriátricas, tá? A questão, ela traz aqui o livro da enfermagem gerontológica, de onde ela tirou. Mas eu queria reforçar, tá? Uma referência que tem, que são um artigo do Edgar Nunes, que fala das grandes síndromes geriátricas. Quais são essas grandes síndromes geriátricas, né? É a incapacidade cognitiva, incapacidade comunicativa, instabilidade postural, imobilidade, incontinência, iatrogenia e insuficiência familiar. Aqui no caso ele está falando da síndrome da imobilidade, né? Então vamos lá. A avaliação da funcionalidade do idoso analisa a capacidade que o idoso tem para realizar as atividades essenciais básicas para a vida diária. Sim, quando eu faço uma avaliação de funcionalidade, eu estou avaliando a capacidade para atividades essenciais da vida diária. E aí a gente lembra que a atividade de vida diária, ela é dividida em 3. Atividade de vida diária avançada, atividade de vida diária instrumental e atividade de vida diária básica. Certo? Então, quando eu avalio a funcionalidade, eu vejo a capacidade do indivíduo desempenhar essas 3 atividades de vida diária. A básica, que é relacionada ao autocuidado. A instrumental, que é relacionada ao cuidado com o domicílio. E a avançada, que é relacionada a ações sociais e recreativas, como ir ao mercado, ir ao banco, ao posto de saúde, à igreja. Belezinha, belezinha? 12 por 8. Vamos continuar. Número 1, tá correto, né? Tá correto. Número 2, diminuição da massa de força e da força muscular, redução da amplitude de movimentos, contraturas, são complicações relacionadas ao sistema articular e músculo-esquelético. Ok, né? A gente está falando de mobilidade. A imobilidade, ela vai fazer o quê? Uma diminuição da musculatura e músculo esquelético. Com isso eu tenho diminuição da força, redução da amplitude dos movimentos e as contraturas também, né? Então, correto, item 2. 3. Hipotensão ortostática ou postural, risco de trombose, dispneia de esforço e aumento da frequência e repouso são complicações relacionadas ao sistema muscular. Não, ao sistema cardiovascular, tá? E não ao sistema muscular. Então, a 3 está falsa. 4. Tolerância
dor comprometida, alteração do sono, ansiedade e agitação, irritabilidade, isolamento, depressão e delírio. São complicações relacionadas ao sistema neuropsíquico. Ok. Sistema neuropsíquico é relacionado ao quê? Alteração do padrão de humor, alteração do padrão de comportamento. 5. A respiração superficial, aumento da produção e da retenção de secreção respiratória, redução do fluxo da tosse e risco de aspiração são complicações ao sistema respiratório. Belezinha, belezinha. Resposta, então, letra B de bola. Estão certos 1, 2, 4 e 5. Apenas a 3 está errada, porque a gente tem aqui que não é o sistema muscular, e sim o sistema cardiovascular. Tranquilo? Vamos em frente, para cima aqui comigo, galera. Próxima questão. O uso de medicamentos na pessoa idosa traz desafios aos profissionais de saúde decorrentes do processo de envelhecimento, que influencia na farmacocinética e na farmacodinâmica destes e consequente aumento de risco a reações adversas. Em relação a essas alterações e reações adversas, afirma-se que... Então vamos lá. Número 1. A absorção de medicamentos está diminuída e tem como causa um aumento do pH gástrico, diminuição da motilidade do trato gastrointestinal e diminuição das células de absorção. Beleza. A 1 está correta. 2. No processo farmacológico de distribuição, as alterações observadas encontramos diminuição da massa hídrica, aumento da albumina sérica e diminuição de massa e gordura. Bom, a 2 está falso. Tá? A gente tem aumento da massa de gordura. O indivíduo ele tende a perder massa magra e ganhar massa gorda. Beleza? Terceiro, os idosos correm risco de sobrecarga circulatória durante a terapia intravenosa em fármacos, sendo essencial monitorar o aparecimento de sinais de sobrecarga, como o aumento da pressão arterial e dispneia. Ótimo, tá? Eu tenho que controlar essa parte do idoso, né? Além de olhar a pressão, a dispneia, né? Observar também a presença de edema. 4. No processo farmacológico de exceção, há um aumento da taxa de filtração glomerular e redução do fluxo plasmático. Falso, tá? Existe o quê? Uma diminuição da taxa de filtração glomerular. Até porque muitas das medicações em idosos, elas podem se tornar nefrotóxicas. Então a gente sabe que ela vai atingir muito ao rim. E aí isso vai causar o quê? Uma diminuição da taxa de filtração. Então a número 4 está incorreta. Número 5. Para garantir que o medicamento oral promova o benefício máximo, é recomendado uma boa higiene oral, ingesta de muito líquido e posicionamento adequado para facilitar a deglutição. Belezinha, belezinha. Então estão corretas 1, 3 e 5. Letra A é a nossa resposta. Pessoal, não saia daí que ainda tem questão de saúde do idoso para ser respondida e a gente volta já já. Como que costuma cair climatério na sua provinha? Então vamos agora fazer algumas questões para a gente poder entender de que maneira você vai encontrar questões lá na sua prova. Primeira questão, ó, bem fácil essa, né? São queixas neurogênicas associadas ao climatério, exceto, tá? Então o que é uma queixa neurogênica? A queixa neurogênica ela está associada, né, geralmente, a algum tipo de perturbação, né, se é que a gente pode usar esta palavra, no sistema nervoso periférico, geralmente o autonômico, né, que tem aquela simpático, parasimpático. Lembra que eu falei para vocês que o fogacho ele é uma alteração vasomotora porque existe um descontrole do processo da dilatação e da constricção desse vaso, e aí a paciente tem uma vasodilatação periférica e faz o fogacho, né? Então, dentre essas alterações neurogênicas, além dos fogachos,
que mais pode acontecer? Então, a paciente, por exemplo, o que são alterações neurogênicas? Esse descontrole, essa perturbação do sistema nervoso periférico autonômico, né, autônomo. Então, vamos lá. Exceto, ou seja, não é irritabilidade, os fogachos, as palpitações e os calafrios, tá? Então, olha só. Fogacho a gente sabe que é. Palpitação, que é o que as pessoas chamam popularmente de batedeira, né? Que é quando dá aquela, né, taquicardia, beleza? Isso também está relacionado com a questão da alteração ali, da estimulação do sistema nervoso periférico autônomo simpático, tá? E os calafrios também, né? Calafrio geralmente está relacionado com esse controle, com a questão da termorregulação, que também tem controle do sistema nervoso. O único aqui que não está associado, não é uma queixa, a gente não pode dizer que é uma queixa neurogênica, então nos resta a letra A, que é a irritabilidade, beleza? Então a irritabilidade, ela não é uma queixa neurogênica, não está relacionada com o sistema nervoso periférico, está geralmente relacionado com o sistema nervoso central, tá? Então isso é importante você saber um pouquinho da anatomia para poder também responder a questão. Tudo bem? Bem, na próxima diz assim, no que se refere ao diagnóstico do climatério, assinale a alternativa correta. Então, para a gente poder diagnosticar o climatério, cuidado que a gente está falando de climatério, nós não estamos falando de menopausa, são coisas distintas. Ocorre sempre após os 50 anos de idade? Gente, a palavra sempre, ela é muito forte, né? Geralmente quando tem essa palavra, toda, sempre, nunca, tá errado, né? Em algum momento, né, que a gente tá aí falando sobre climatério, no nosso vídeo anterior, eu falei de idade? Não, até porque essa idade é muito variável. Tem paciente que começa com uns 40 anos, tem outras com 45, tem outras com 48, a média geralmente é ali em torno entre 45 e 48, quando começa esse climatério, tá? Então, outras mais tardiamente, pode ser realmente após os 50, mas eu não posso afirmar sempre após os 50, tudo bem? É excluído caso não haja fogachos? Então, eu posso dizer que não tem climatério se não tiver fogacho? É só o fogacho, que é a característica, vamos dizer assim, é o patognomônico do climatério? Bem, a maioria das vezes, de fato, a paciente tem fogacho, sim. Mas se ela não tiver, eu também vou dizer que ela não está no climatério? Ela pode não ter fogacho, porque ela faz uma boa alimentação, ela faz essa reposição hormonal natural ao longo da vida, com a alimentação, né? Então, assim, eu não posso dizer excluir o diagnóstico, né, por conta da ausência do fogacho. Claro que a paciente vai adorar, né, porque é o que mais incomoda, a maioria das vezes. Mas ela tem outras coisas, né, redução de libido, redução da lubrificação vaginal, a questão mesmo comportamental, né, ela fica mais irritada, muda o humor, etc. Tá? Tem que ser feito através da dosagem do FSH, a gente tem que dosar o FSH para poder diagnosticar climatério? Também não. Eu não preciso fazer dosagem de hormônios. A gente até viu no vídeo anterior que a gente nem mencionou isso, né? Tipo, vamos dosar o FSH. Não vai fazer isso. Beleza? Em situações muito específicas que às vezes vai precisar. Mas não é, vamos dizer assim, critério para diagnosticar climatério e fazer dosagem de FSH. É um diagnóstico eminentemente clínico, pior que né? Ou seja, é a clínica da paciente que diz tudo. É ela começar a falar pra gente que tem mês que fica menstruada, tem mês que não fica, já está tendo aquela irregularidade do ciclo. É ela falar pra gente dos sinais e sintomas que a gente comentou, tá? Então ele é clínico, ele é um diagnóstico clínico, beleza? É feito por ultrassom? Não, né?
a gente faz ultrassom para avaliar, por exemplo, ovário, para avaliar espessura endometrial, tá? Mas não para, de fato, são exames complementares, não são exames, né, diagnósticos que eu preciso fazer para poder chegar a esse, né, a esse critério diagnóstico. Então, a nossa resposta é a letra D de dado. 3. Para mulheres no climatério, são consideradas indicações para uso de terapia hormonal, exceto, então, ó, acabamos de falar, né? Então, existem pacientes que têm contraindicações de fazer terapia de reposição hormonal. É exatamente o que essa questão está pedindo, tá? Então, tem algumas que são indicações, e aí a gente não quer a que não é. Na letra A, fala exatamente isso, proteção contra doença coronariana. E aí, se você lembrar, eu te mostrei no vídeo anterior um slide gigantesco, tinha um coraçãozão assim, falando exatamente isso. Que os estudos, eles não mostram evidências, né, de terapia de reposição hormonal para prevenção primária ou secundária com relação à doença coronariana, tá? Então esse já é o nosso exceto, porque a gente não faz uso de terapia de reposição hormonal para proteção contra a doença coronariana, beleza? Agora, se a paciente está com sintomas vasomotores moderados e graves, tipo aquela paciente que está cheia de fogacho, né? Essa se beneficia da terapia de reposição hormonal. Se ela está tendo perda óssea associada à menopausa, quando essa menopausa dela é precoce, essa se beneficia da terapia hormonal. Se ela tem sintomas, aqueles sintomas, né, de atrofias, atrofia de vulva, de vagina, lembra que a gente falou? Tem, né, ressecamento, incontinência, adelgaçamento, vaginite atrófica, então essa se beneficia? Essa se beneficia, tudo bem? Então as demais aqui, a B, a C e a D, elas são pacientes que têm indicações que elas se beneficiam fazendo reposição hormonal. A letra A não, porque a letra A ela fala com relação à doença coronariana, beleza? Que a gente falou que não há evidências mostrando de fato que vá prevenir a doença coronariana. Tudo bem? Então a resposta é a nossa letra A. A4 diz assim: a elevação inicial do FSH por ocasião do climatério pode ser explicada pelo seguinte processo fisiológico. Então vamos lá, o que é que faz, né, ocorrer aí o aumento do FSH, beleza? Então, ó, o que é que explica a elevação inicial do FSH? É a redução do número de folículos e consequente queda da inibina. São ciclos anovulatórios seguidos da queda de estrogênio. É a maturação folicular acelerada e o aumento da progesterona. É a elevação dos níveis de inibina e de estrogênio. Então, bem, olha só. Vamos ver aqui. A pergunta ela fala que o que explica a elevação do FSH, beleza? Então, a elevação do FSH, ela ocorre, ó, se eu falar assim, porque são ciclos anovulatórios. Não, o ciclo anovulatório, ele tá, né, ele não tá diretamente, ele não explica a elevação inicial do FSH, tá? Especificamente, beleza? A elevação do FSH faz a maturação folicular acelerar. E aumenta a progesterona? Não, porque para aumentar a progesterona tem que ter corpo lúteo, tá? Então, não. Eleva os níveis de inibina e de estrogênio? A gente viu que, na verdade, cai o nível de inibina e o nível de estrogênio. Bem,
Então, queda da inibina é um dos fatores. E por que será que eleva o FSH? O FSH não é hormônio folículo estimulante? A sigla vem do inglês, né? Folículo Stimulant Hormone, tá? FSH, beleza? Então, ele não tem que amadurecer o folículo para poder ovular? Por que será que ele aumentou a dose? Porque certamente houve uma redução desse número de folículos, certo? Então, reduziu o número de folículos. E a queda da inibina, porque a inibina ela ajuda a controlar esse FSH. Quando a inibina está em alta, né, ela vai estimular o LH e vai inibir o FSH, consequentemente. Tudo bem? Então, a nossa resposta é a letra A. Bem, a próxima questão, a 5, diz assim: várias manifestações clínicas ocorrem durante o climatério. Dentre elas, a que se manifesta de modo mais precoce é... Galera, ó, manifestação clínica precoce do climatério é a osteopenia, é a menopausa, é a atrofia vaginal ou é a irregularidade menstrual? Essa tá moleza, né? Claro que é quem? A irregularidade menstrual, né? Ou seja, uma das coisas que os pacientes chegam queixando é exatamente isso. Então, esse mês eu não menstruei, tem 2 meses que eu não fico menstruada, né? E assim vai. Então, essa irregularidade que vai levar ao fenômeno da menopausa, que é quando essa paciente tiver 12 meses já sem menstruação. Os outros efeitos que estão descritos aqui na letra A, na letra B, na letra C, são manifestações mais tardias. A osteopenia, que é quando ocorre uma redução aí da reabsorção do cálcio, né? A gente vê uma mineralização óssea reduzida através da osteopenia, que vai propiciar, claro, a osteoporose, a fraturas, etc. A menopausa, que é, vamos dizer, um evento que, né, que marca ali realmente, né, a transição da vida, o final ali do, né, vamos dizer, da vida reprodutiva da paciente, e a atrofia vaginal, que também é algo mais manifestação clínica tardia, tá bom? Então nós temos aqui como resposta, claro, a manifestação precoce, a irregularidade dos ciclos menstruais. Letra D. E na 6? A 6 diz assim: o climatério corresponde à transição da mulher do ciclo reprodutivo para o não reprodutivo, ocorrendo habitualmente aqui, ó, entre os 40 e 65 anos, tá vendo? Tem uma faixa etária muito ampla, né? Que é o que está lá no Manual do Ministério 2016. A consulta de enfermagem deverá ser pautada numa abordagem humanística e detalhista, já que o reconhecimento do climatério é essencialmente clínico. Considera-se também que o envelhecer é um processo biológico, não patológico, exigindo dos profissionais da saúde o cuidado pautado em princípios éticos e educação para a saúde e qualidade de vida. Dessa forma, é correto afirmar que, vamos lá, a confirmação do climatério poderá ser feita na consulta de enfermagem através da coleta dos seguintes dados: idade da mulher com queixas clínicas sugestivas por climatério e ou 12 meses consecutivos de amenorreia, além da realização de uma abordagem ampliada de diagnósticos diferenciais através da clínica. Pessoal, esse item tá dizer assim, perfeito, né? Ou seja, de fato a gente confirmou o climatério. Aliás, a gente não só confirmou o climatério, mas confirmou inclusive a menopausa, tá? Que está dentro do climatério. Então muita gente pode falar, não seria errado esse item? Não estaria dizendo que seria a confirmação da menopausa? Pessoal, a menopausa faz parte do climatério, beleza? Essa paciente especificamente, ela já está em menopausa, porque ela já tem 12 meses
em amenorreia. Mas isso não invalida o nosso item, né? Por quê? Porque o paciente está fazendo ali a consulta e a gente está verificando se ela está em climatério. Está em climatério e já em menopausa, ou seja, dentro do climatério já ocorreu menopausa, beleza? Então esse item é o que está correto, mas nós vamos verificar os demais, né? A confirmação do climatério exige exames laboratoriais, exames por imagem, consulta exclusiva do ginecologista? De maneira alguma, né, pessoal? Então a gente faz exames laboratoriais, faz exame de imagem, mas não para confirmar. A gente faz para avaliar, né, o perfil lipídico, o perfil glicêmico, a avaliação óssea, a avaliação do risco cardiovascular. Por quê? Porque a gente sabe que o climatério leva a complicações nesse sentido, tá? E é só o ginecologista que pode fazer? Não, beleza? Então, totalmente errado esse item. Remédios alopáticos são as únicas medidas que melhoram os fogachos do climatério, não sendo possível utilizar práticas integrativas e nem complementares na consulta de enfermagem. Totalmente equivocado, né? O item, a gente já viu que dá para usar fitoterapia, dá para usar acupuntura, abordagem holística, então a gente tem outras opções dentro das práticas integrativas que podem sim ser utilizadas e prescritas pelo enfermeiro. Não são recomendados exercícios físicos regulares para fortalecimento muscular e ósseo. Essa tá ridícula, né? Então, assim, claro que isso tá... pois isso gera mais sintoma como fogacho e calor. Olha que coisa absurda, né? Esse item. E as terapias hormonais podem ser prescritas por qualquer profissional da atenção primária em saúde. Não. Quem faz prescrição de hormônio é o médico, beleza? Então, se é um paciente que vai se beneficiar com o uso da terapia, ela é encaminhada ao médico e o médico vai avaliar qual seria o melhor esquema terapêutico para ela, beleza? Então, ela faz, né, aquela terapêutica contínua de estrogênio, ela faz doses baixinhas de estrogênio com progestogênio, ou ela faz estrogênio, faz progestogênio, né, que é aquele esquema B, beleza? Então, isso só o médico vai realmente fazer essa avaliação. Então, a nossa questão tem como resposta a letra A. E agora a nossa questão 7, última questão, ela diz assim: a mulher no climatério apresenta manifestações que devem ser compreendidas e avaliadas pelos profissionais de saúde. Sobre esse tema, analise as afirmativas abaixo. No climatério, a mulher pode apresentar manifestações transitórias e não transitórias, alterações não transitórias. Nós vimos isso, né? Quando a gente falou de sinais e sintomas, a gente viu que tem os transitórios e os não transitórios. Transitório, fogacho, alteração de humor. Não transitório, são aquelas alterações geniturinárias, né, atróficas, distúrbios cardiovasculares, metabolismo ósseo, beleza? Então, esse item, corretíssimo. O próximo, as manifestações neurogênicas, como ondas de calor, fogacho, né? Sudorese, calafrio, abatedeira, palpitação, tontura, são consideradas manifestações não transitórias? Errado. Por quê? Porque são manifestações transitórias. A 3. A diminuição da autoestima, irritabilidade, labilidade afetiva, dificuldade de concentração e de memória, dificuldades sexuais e insônia são consideradas manifestações transitórias? Verdadeiro. Tudo aquilo, né, que a gente falou, alteração de humor, alteração, questão sexual, tem alterações de memória, algumas pacientes. A mudança dos níveis de estrogênio na pós-menopausa é considerada como um fator relevante na etiopatogenia da doença vascular e das doenças cerebrovasculares isquêmicas? Com certeza, a gente viu, né, de fato que, né, altera o metabolismo lipídico, altera o metabolismo ósseo, então isso vai ser um fator, né, de relevância no aparecimento das doenças cardiovasculares
e, consequentemente, doenças cerebrovasculares isquêmicas, por conta da alteração do metabolismo dos lipídios. Beleza? Então, quais são os itens corretos? 1, 3 e 4, o que está contemplado na nossa letra C. Com isso, a gente fecha o nosso Quebrando a Banca de climatério, beleza? Então, espero que vocês tenham aproveitado aí um pouquinho desse tema e a gente se encontra no nosso próximo Quebrando a Banca, beleza? Até mais! Olá, pessoal! Bom, hoje a gente vai conversar, sou a professora Renata, a gente vai conversar sobre algumas questões de concurso sobre as ostomias. Então, como que esse assunto de ostomias vem sendo abordado nas questões de concurso nas principais bancas. Vamos ver como é que isso está vindo? Vamos lá! Sobre os estomas, ostomias e seus cuidados, é incorreto afirmar, ou seja, tudo está correto e tem uma que está incorreta, tem uma que está errada. Urostomia é uma estomia do trato urinário? Sim, urostomia é uma ostomia do trato urinário, está correto. Esofagostomia é utilizada para desviar as secreções salivares, impedindo a aspiração. Sim, a gente usa essa abertura do esôfago com o meio externo, então esofagostomia, com o objetivo de desviar a secreção salivar em paciente que tem risco para broncoaspiração. Sim, uma afirmativa correta. São complicações da gastrostomia, então ligação do estômago com o meio externo. Obstrução pode acontecer, dermatite peristoma, sim, dentro do estômago a gente tem ácido, então essa dermatite é uma das complicações. Perda ou migração do catéter para o duodeno, sim, a sonda perde, o catéter perde ou ele migra, pode acontecer. Alargamento do orifício também é uma das complicações que podem acontecer com a gastrostomia. E esse alargamento a gente precisa estar muito atento, porque quando a gente tem alargamento do orifício, a gente tem extravasamento de conteúdo do estômago para fora. Então a gente tem ácidos sendo eliminados e o risco de lesão ali ao redor da ostomia é muito grande. Então a gente precisa estar atento ao adequado tamanho do orifício e da sonda da gastrostomia, tá? As fezes eliminadas pela ileostomia têm como características serem mais sólidas e pouco corrosivas. Gente, essa afirmativa está incorreta. Bom, a ileostomia, ela é uma abertura do íleo, né? Então, vou botar aqui do íleo com o meio externo. Como que a gente tem? A gente tem o estômago, duodeno, jejuno e íleo, certo? Então, o íleo, dentro das ostomias intestinais, o íleo, ele é o mais próximo do estômago. Então, ele acabou de receber... Oh, meu Deus, meus desenhos. Isso daqui é um estômago, tá? Ele é o que está mais próximo do estômago. Então, quando o alimento sai do estômago, passa duodeno, jejuno e íleo, chegou no íleo, ele ainda é um composto, né, um componente que ainda está rico em água, rico em eletrólitos, rico em sais, tá? Então, a gente ainda tem aqui no íleo a eliminação de fezes muito líquidas aqui, porque essa água ela vai ser absorvida conforme o alimento passar lá no cólon para ser eliminado na forma de fezes, tá? Então, por conta disso, aqui no íleo a gente ainda tem fezes muito líquidas e a gente tem um conteúdo que é muito corrosivo ainda, tá? Então, por conta disso, a gente precisa ter um cuidado redobrado com a pele ao redor da ileostomia, porque a gente tem ainda fezes muito corrosivas e muito líquidas, tá? Então, a chance de extravasamento e de fazer lesão peristoma ali é muito grande. Então, essa daqui é a afirmativa que está incorreta. A traqueostomia também é considerada uma ostomia. Sim, é uma ostomia. É uma comunicação da traqueia com o meio externo. Então é feita uma abertura na traqueia, coloca-se uma cânula
para fazer essa comunicação, esse desvio com o meio externo, um procedimento cirúrgico, então também sim é uma ostomia realizada na traqueia. Tá? Então é a traqueostomia. Então a resposta que está incorreta é a letra D, a resposta de letra D. Vamos lá. A colostomia é um estoma intestinal, ou seja, a exteriorização do abdômen de uma parte do intestino grosso para a eliminação de fezes. Então isso é a colostomia, uma parte do intestino grosso ela é exteriorizada e a gente tem uma comunicação com o meio externo. Isso é feito de forma intencional, de forma cirúrgica. É um procedimento que salva vidas e alivia o sofrimento causado por algumas doenças ou condições intestinais. Isso é outra questão importante, que é a avaliação do estado emocional dos pacientes com colostomia e que a gente não pode esquecer enquanto equipe de enfermagem. A colostomia tem um impacto muito negativo na qualidade de vida do paciente e o paciente precisa entender que é um procedimento que veio para salvar a vida dele de acordo com a condição patológica que esse paciente apresenta. O técnico de enfermagem deve promover atividades de higiene e conforto e orientações quanto aos cuidados com o estômago. Assinale a alternativa que não corresponde a uma correta orientação, execução desses cuidados prestados a um paciente ostomizado. Então, a gente tem aqui diversos cuidados e desses cuidados tem um que não é um cuidado correto, tá certo? Vamos ler a letra A. Não é necessário retirar a bolsa de colostomia para tomar banho. Não precisa, se ele não quiser tirar a bolsa de colostomia, não precisa tirar. Se ele quiser tirar, ele tira, tá? Então, não é necessário ele retirar. A limpeza da pele ao redor do estômago deve ser feita com água e sabonete neutro, sem esfregar com força, nem utilizar esponjas ásperas. Sim, a gente precisa ter muito cuidado com essa pele ao redor do estômago. Uma pele que é mais sensível por conta da adesão da placa, então de colar a placa ali da bolsa de colostomia. Então sim, a gente precisa fazer a limpeza, precisa orientar que ele faça a limpeza ao redor do estômago, mas sem esfregar aquela pele, tá? É necessário conhecer o ponto máximo de durabilidade da bolsa. A coloração da placa protetora é amarela. Trocar o dispositivo quando ela estiver ficando quase totalmente branca, ponto de saturação. Gente, isso é importante para a qualidade de vida do paciente. Então, o paciente ele precisa aprender ao longo do cuidado dele com aquele estômago que as bolsas elas têm uma certa durabilidade. Então, se ele usa uma bolsa que está próximo do fim de uso dela, ela tem o risco de soltar e extravasar componente fecal, conteúdo fecal, e ele acabar se sentindo envergonhado na rua, né? Então é importante sim ele conhecer a durabilidade da bolsa dele, da bolsa que ele está utilizando. Os pelos ao redor do estômago devem ser aparados bem curtos com tesoura, não devendo ser raspados, pois isso pode provocar inflamação em suas raízes. Sim, a gente não recomenda que seja feita a raspagem, né, a tricotomia dessa região. A gente recomenda que corte os pelos bem baixinho para evitar a ocorrência de lesão. Sim, isso é uma recomendação ok. Exponha o estômago ao sol da manhã de 30 a 50 minutos por dia. Não existe essa recomendação, gente, de expor o estômago ao sol, tá? A gente tem que ter cuidado, fazer a higiene correta, a limpeza correta desse estômago, mas não tem essa recomendação. Então, a resposta que não corresponde a uma correta orientação é expor o estômago ao sol, tá? Não existe essa recomendação. Vamos lá. A construção de uma ostomia intestinal determina mudanças corporais e de atividades diárias, relacionadas principalmente aos seus cuidados específicos e à presença de um equipamento coletor, levando frequentemente a pessoa ostomizada a experimentar sentimentos negativos sobre seu corpo, influenciando em aspectos como a autoestima e os relacionamentos interpessoais. Foi isso que eu tinha falado para vocês na questão passada. A gente não pode deixar de levar em consideração a questão psicológica, o impacto emocional que a colostomia traz para esse paciente.
tá? É uma vida nova, é uma adaptação que ele precisa fazer na vida dele para conviver com aquela situação, tá? Que muitas das vezes é permanente. Então, o paciente ele precisa se adaptar a essa nova vida dele. E isso tem um impacto muito importante nas atividades de vida diária, rotina de trabalho, rotina de estudo, tá? Então, a gente não pode deixar de esquecer, a gente não pode esquecer essa questão, esse impacto emocional que as colostomias trazem. Bom, levando-se em consideração o texto acima, assinale a alternativa correta. A demarcação do local do estoma associado ao ensino pré-operatório realizado pelo enfermeiro estomaterapeuta ou enfermeiro capacitado pode contribuir para o impacto negativo gerado por uma ostomia intestinal. Gente, essa afirmativa está incorreta. Por quê? Um dos cuidados que é realizado é exatamente no pré-operatório mostrar para o paciente onde vai ficar o estômago, então mostrar para ele o local, fazer simulação, colocar a bolsa de colostomia para ele começar a se adaptar àquela realidade. Então, esse cuidado, ele é um cuidado que traz impactos positivos para a qualidade de vida desse paciente. Então, contribui para uma aceitação melhor no pós-operatório. Tá? Então isso daqui está incorreto, isso daí não contribui com impacto negativo, não, é um impacto positivo. Letra B. O estomizado, seu familiar ou cuidador devem receber intervenções educativas sobre o autocuidado com a estomia, equipamento coletor e adjuvante unicamente no momento da alta hospitalar. Foi o que eu acabei de falar para vocês na questão anterior. A gente começa com esse treinamento, com essa orientação, já no pré-hospitalar, no pré-operatório, antes desse cara se submeter ao procedimento cirúrgico, para ele já ir se adaptando e se acostumando com aquela nova realidade. Então não, a gente não faz só na alta hospitalar não, a gente faz desde o pré-operatório, tá? É um cuidado pré-operatório para esse paciente. Para que o planejamento da assistência especializada seja coerente e adequado à realidade e necessidade do paciente, do portador de ostomia, a enfermagem necessita de conhecimento técnico-científico sobre a fisiopatologia que determinou a confecção da estomia. Porém, a experiência subjetiva após a estomização não representa fator de importância. Acabamos de conversar sobre isso. Tem um impacto tão grande na vida desses pacientes que existem grupos de ostomizados para que eles consigam se recuperar pós-procedimento, né? Então o impacto é muito negativo na questão psicológica desse paciente, na questão emocional. Então dizer que essa experiência pós-confecção do estômago ela não é importante, isso não é um cuidado de enfermagem, né? A gente, enquanto equipe de enfermagem, a gente precisa sim se preocupar com esse impacto após a confecção da colostomia. Então, também está incorreto. Eita, incorreto. Letra D. A estomização representa um processo de adoecimento que vai além da nova condição, englobando mudanças fisiológicas, clínicas, sociais, financeiras e familiares, que para a retomada do cotidiano, os estomizados pouco necessitam buscar adaptações e estratégias para lidar com essas alterações. A própria questão já fala que o processo de estomização traz um monte de consequência e ele diz depois que pouco necessita buscar adaptações. Então a própria questão está se contradizendo, né? Então não são muitas adaptações. Uma coisa que eu não falei para vocês é a questão financeira também. O paciente ele precisa, tem determinadas cidades, determinados estados, que ele precisa se inscrever em programa para conseguir receber as bolsas. Então até ele conseguir, então todo esse processo acontecer, a família costuma ter que arcar com o custo das bolsas, dos materiais, das pomadas que são utilizadas para proteger a pele ao redor do estômago. Então isso gera um gasto financeiro para as famílias também. Isso é uma coisa que precisa ser pensada e a gente tem aí a galera do serviço social ajudando muito esses pacientes.
Então, a correta só pode ser a letra E, senão vai estar tudo errado. Então vamos lá. A reabilitação física e psicossocial de portadores de ostomias intestinais não depende somente da aquisição de equipamentos coletores e adjuvantes para a retomada do cotidiano com autonomia e independência. Sim, está correto, não depende somente disso. A gente vai precisar de auxílio com relação às questões fisiológicas, questões clínicas, sociais, financeiras, familiares, psicológicas. Então, não depende só, não é só eu fornecer a bolsa de colostomia para o paciente. Ele precisa de um cuidado holístico, porque a gente tem um impacto em diversas áreas, em diversos aspectos da vida desse paciente. Então, a gente precisa de um cuidado mais amplo, sim. A alternativa correta é a letra E. Próxima. A enfermeira tem como uma de suas atribuições realizar orientações para o autocuidado do paciente, visando ao alcance de uma melhor qualidade de vida, especialmente no caso de pessoas com colostomias, pois ocorrem mudanças radicais na vida dessas pessoas. Olha o que a gente estava conversando na questão anterior. A mudança é radical, gente. Nesse sentido, em relação à orientação sobre a limpeza de uma colostomia, deve-se ensinar ao paciente a: letra A, utilizar soro fisiológico 0,9%, limpando o estômago a fim de tirar o resíduo de fezes, colocando posteriormente o equipamento coletor. Pessoal, já existe um custo que a gente viu na questão anterior, falando do impacto financeiro. Muitas vezes esse paciente ele é o provedor da casa e esse paciente de repente está afastado do seu trabalho com uma colostomia. Então existe um impacto financeiro importante. Imagina se a gente ainda falar para ele que ele tem que lavar com soro fisiológico a ostomia. Possível isso. Então não tem essa recomendação, não tem essa necessidade. É lavar com água e sabão, tá? Não tem essa recomendação de lavar com soro fisiológico, não. Não precisa se preocupar com isso. Olha a letra B. Utilizar água esterilizada para limpeza. Luva e gás estéreo. Imagina. Meu Deus do céu. Não, sem condições. Letra C. Lavar o local com água e sabão neutro. Secar a colostomia e a pele peristoma, então a pele ao redor do estômago, colocando posteriormente o equipamento coletor. Ótimo, é isso aí mesmo. A gente tem que orientar ele a lavar com água e sabão, secar e coloca o coletor. Se ele tiver algum outro produto para proteger a pele, se alguém forneceu, algum grupo forneceu, ok. Se não, isso daqui é o suficiente, tá? Usar água morna e sabão neutro, aplicando posteriormente álcool a 70%. Deus me livre. O álcool a 70% ele desidrata a pele. Se eu já tenho uma pele que é sensível, se eu desidratar, a chance de lesão ali naquela pele é absurda. Então, de jeito nenhum aplicar álcool em ostomia. De novo, aqui soro fisiológico e álcool a 70%. Não tem condições. Então, a resposta, o cuidado correto que a gente orienta para esse paciente. Lava com água e sabão neutro, seca ao redor e coloca a sua bolsa coletora. Suficiente como cuidado para a colostomia dele. Paciente de 65 anos, diagnosticado com câncer de cólon, foi submetido a colectomia parcial e confecção de uma colostomia temporária. Durante o preparo para a alta, quais orientações devem ser fornecidas sobre os cuidados com a colostomia a serem adotados no domicílio? Gente, uma coisa que eu quero chamar a atenção de vocês aqui, com relação à colostomia temporária. Isso é comum de acontecer. Então, o paciente tem uma alteração, tem um câncer de cólon. Naquela região onde foi identificado o câncer, foi feita a retirada do cólon, então foi feita a colectomia parcial, então não foi retirado o cólon inteiro, foi retirado parcialmente. Então provavelmente tinha um tumor, o médico retirou uma porção a mais de segurança. Enquanto essa porção de intestino se recupera, foi feito um desvio, foi feita a colostomia. Quando tiver tudo ok, tá tudo ok, não tem mais câncer, se recuperou, esse paciente vai para o centro cirúrgico de novo e o cólon vai ser ligado novamente. Então, por isso que é uma colostomia temporária, tá? Então, vamos ver as orientações para o domicílio. Orientar sobre a característica
sobre as características esperadas para o efluente. Fezes líquidas e frequentes. Na colostomia a gente não espera fezes líquidas, né? As fezes líquidas elas estão presentes nas ileostomias e não nas colostomias. Então, isso daqui não é uma orientação adequada. Realizar a troca da bolsa de colostomia a cada 3 dias ou antes se apresentar vazamentos. A recomendação, na verdade, não é de 3 dias, né? Então, ele troca a bolsa de colostomia conforme a recomendação e conforme o tempo de durabilidade que ele vai conhecendo da bolsa dele. Instruir o paciente sobre a limpeza da pele e peristoma somente com soro fisiológico. A gente acabou de ver isso na questão anterior. Não tem essa recomendação de soro fisiológico, é água, tá? Água e sabão. Orientar dieta saudável e fracionada, em torno de 6 refeições por dia, introduzindo pequenos lanches entre as refeições principais, principalmente frutas. Sim, uma recomendação adequada, que o paciente mantenha uma dieta saudável, que ele não faça a ingestão de quantidades grandes de uma vez só, então que ele fracione essa dieta em várias porções ao longo do dia, para que ele tenha uma eliminação adequada pela colostomia e que não sofra nenhum constrangimento nem nada na rua. Então vamos ver a letra E. Incentivar o consumo de alimentos nutritivos. Milho, batata doce, brócolis, cebola, pimentão, repolho e feijão preto. Alimentos concentrados em açúcar e bebidas gasosas. Gente, todos esses alimentos que aqui são chamados de nutritivos, são alimentos que produzem gases. Quanto mais alimento que produz gás, esse paciente, que aumente a produção de gases, esse paciente consumir, mais vezes ele vai ter que trocar a colostomia e vai ter a eliminação de odor, né, por aquele dispositivo. Então a gente não faz essa recomendação que ele coma essa quantidade. Ele pode comer? Pode, mas ele pode comer de forma saudável, de forma fracionada. Não incentivar o consumo somente de alimentos que produzem gases. Alimentos ricos em açúcar, bebida gasosa, isso vai aumentar a produção de gases e esse paciente, isso vai interferir na qualidade de vida desse paciente. Então a gente não faz esse tipo de recomendação, tá? Lembrando, isso não significa que ele não pode consumir esses produtos. Ele pode consumir, mas de forma moderada, de forma saudável, ok? A colostomia é uma abertura cirúrgica do cólon com a finalidade de se criar um ânus artificial para a eliminação das fezes, que por sua vez serão armazenadas em uma bolsa coletora. São cuidados de enfermagem prestados ao paciente com colostomia, exceto. Então são cuidados, todos esses são cuidados menos um. Então vamos lá. Explicar o procedimento ao paciente? Sempre, né? Isso é um cuidado de enfermagem para qualquer coisa que a gente vai fazer com o paciente. Chegou perto do paciente, você já tem que explicar. Vai colocar um termômetro, você tem que explicar para o paciente o que você está fazendo. Então sim, é um cuidado de enfermagem. Evitar traumas no local onde é colocada a bolsa coletora. Sim, a gente precisa proteger essa pele ao redor do estômago para que a gente não tenha ocorrência de lesão. Sim. Registrar as características do material encontrado, das fezes eliminadas. Sim, eu preciso registrar como que está vindo esse efluente. Sim, ok. O paciente deve estar em posição de Sims. Não, gente, não tem essa recomendação. Seguinte, vamos conversar um pouquinho sobre isso. A posição de Sims é aquela posição, vamos ver se eu vou conseguir fazer um desenho decente aqui. O paciente está em decúbito lateral esquerdo, tá? E a perna que está em cima, ela vai estar flexionada e o ombro dele vai estar levemente inclinado para frente. Essa é uma posição que a gente usa ou para cirurgias ou para exames por via retal. Por via retal, tá? É uma variação da posição de decúbito lateral, onde a gente tem uma inclinação do corpo para frente, com flexão da perna que está em cima, então da perna direita, e usada para cirurgias e para realização de exames por via retal. Não tem nenhuma relação com a colostomia, com o cuidado de enfermagem relacionado à colostomia, tá certo? Então,
essa daqui é a resposta que não representa um cuidado de enfermagem para um paciente com colostomia. E última questão, a realização da cirurgia para a confecção de uma ostomia no ilho é chamada de... Então, se é no ilho, ela é uma ileostomia. Então, a colostomia é do cólon. Então, eu tenho a exteriorização do cólon. A transversostomia é do cólon transverso, tá? Então, também é um tipo de colostomia, só muda a região do cólon. A nefrostomia é quando a gente faz uma abertura lá do rim, tá certo? E a traqueostomia é quando a gente faz a abertura da traqueia. Então, a gente tem aqui 5 tipos de ostomias, e a ostomia que representa a abertura do ilho é chamada de ileostomia. Tudo bem, pessoal? Bora estudar, bora gabaritar todas as questões de ostomias nos concursos e até a próxima. Tchau, tchau!